Olá pessoal, bem-vindo por aqui no canal F. Carvalho Cristianismo e Política. Curte, comenta e compartilha. Neste vídeo, Lula declara guerra contra os líderes das igrejas, pastores e padres. A campanha eleitoral já começou assim, muito estranha, muito acirrada, e vai acontecer um bocado de coisa. Aguarde, eu vou mostrar aqui para vocês uma fala do Lula. Lula declara guerra contra pastores e padres, e a notícia aqui do Terra Brasil Notícia. Olha só, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato ao terceiro mandato, diz aqui a notícia, à frente da presidência da República, defendeu no comício deste sábado, hoje, dia 20, que não precisa de pastores e padres. No discurso, o petista afirmou que a questão religiosa está na moda e que o Estado não tem que ter religião. Coisas que eu acredito e quero dizer olhando nos olhos de vocês, porque tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio. Porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade, e está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas, e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. E eu falo isso com a tranquilidade de um homem que crê em Deus. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem de 76 anos de idade, 8 filhos criados, 8 netos, 5 filhos e uma bisneta. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Por isso, meus companheiros e companheiras, esse dia 20 de agosto, o primeiro erro sério e muito grave que ele comete é dizer que ele não precisa de pastores, ele não precisa dos líderes religiosos, assim, ele não precisa da igreja, ele não precisa do povo de Deus. Enfim, acontece que a palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus, foi Deus quem instituiu os líderes para as igrejas. Como está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, olha só que palavra linda e maravilhosa, diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso as escrituras do Antigo Testamento dizem, escreve o apóstolo Paulo, quando ele, o Senhor Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? O que quer dizer quando as escrituras afirmam que Cristo subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra?
aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, o Senhor Jesus, ao subir, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Foi Deus quem instituiu os líderes da igreja. Como nós vimos aqui em Efésios, apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo, tão somente os 12. Os profetas do Velho Testamento e os profetas do Novo Testamento ali no início da igreja. Os evangelistas, para evangelizar, com o dom de evangelizar, levar o evangelho de Cristo. Os pastores, para administrar e gerir a igreja local. E os mestres, para ensinar o povo de Deus. Mas Lula disse que não precisa deles. Assim sendo, ele não precisa da igreja. Ele não precisa do povo de Deus. É bem verdade que bode não precisa de pastor. Quem precisa de pastor é ovelha. Ovelha precisa de pastor. Ovelha precisa ser pastoreada, cuidada, tratada, alimentada, nutrida. Ovelha precisa da igreja. Precisa da comunhão dos santos, da comunidade do povo de Deus. A ovelha precisa do culto. A ovelha precisa ouvir a pregação do evangelho, a pregação da palavra, o ensino, a doutrina. A ovelha precisa, o bode não. Esta é a primeira aberração do Lula neste vídeo que eu quero trazer para você. A segunda é, ele coloca os cristãos contra os seus líderes. E isso que ele faz aquilo que lhe é próprio, ele coloca homens contra mulheres, brancos contra negros, negros contra brancos, empregados contra os seus patrões. Ele coloca uns contra os outros. Aqui ele está colocando os cristãos contra os seus líderes. E a terceira aberração, ele quer colocar mordaça nos pastores. Ele diz que pastor não pode falar de política. Pastor tem que ficar pianinho. Pastor não pode se envolver com política. Não pode ensinar sobre política. Não pode orientar os cristãos, as suas ovelhas, com relação às ideologias políticas dos candidatos. Pastor tem que ficar pianinho. Ele quer colocar mordaça. Ele já disse que, se for eleito, ele vai tratar de cuidar para que pastores não falem de política. E a terceira aberração cometida por ele nesta fala deste vídeo, como o Estado é laico, a igreja não pode falar de política. A igreja não pode ter candidatos. A igreja, isso é uma aberração. A igreja faz parte da sociedade. Os cristãos são cidadãos. Os cristãos estão aonde? Na igreja. Eles podem se candidatar sim. Eles podem assumir posição de governança. Eles podem entrar na política. Pastor pode entrar na política, pode deixar a sua batina, pode deixar a igreja, o pastoreio e entrar na política. Pode sim. Se o seu dom é este, pode. O Estado é laico, sim. Mas as pessoas professam fé religiosa em alguma coisa. Ele mesmo vai a lugares religiosos. Nós sabemos que ele frequenta vários lugares religiosos. E como ele disse, o Estado é de todas as religiões. Por que não pode ter um candidato, um político que fala o nome de Deus? É porque é o Deus do cristianismo, o Deus da Bíblia? É por isso? Porque o candidato oponente dele, o inimigo dele,
fala no Deus das Escrituras, menciona o Deus das Escrituras, e ele está declarando guerra por causa do seu projeto de poder. Ele está declarando, já declarou há muito tempo, guerra contra a igreja, contra a Bíblia, contra os cristãos, contra os líderes religiosos, os pastores. Ele está muito chateado com isso. Eu peço a Deus, eu oro para que Deus não coloque esse homem na presidência. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha compaixão da igreja. Compaixão do Brasil, não coloca. O Senhor já colocou 2 vezes. E deu no que deu. Deu no que deu. E agora ele vem com muita sede. E ele vai fazer igual Faraó fez com o povo de Israel no Egito. Ele vai oprimir, subjugar o povo brasileiro, porque ele está com muita fúria, com muita raiva, vai fazer igual Faraó quando oprimiu o povo de Israel no Egito. Curte, comenta e compartilha com pelo menos 5 pessoas. Vamos nos ver no próximo vídeo, se Deus quiser.